Benvenuto ou benvenuta à segunda aula, onde você vai estar aprendendo pronúncia. Então, o tema dessa aula aqui é pronúncia 1. Por quê? Porque a aula de pronúncia, de forma geral, eu dividi em duas aulas para não ficar longo e não ficar maçante, tá bom? Então, na primeira aula, que é a aula passada, você aprendeu o alfabeto. Agora, nessa aula aqui, você vai aprender algumas regrinhas de pronúncia. Regole di pronuncia significa regras de pronúncia e prática de leitura. Então, lá no finalzinho da aula, eu trouxe algumas frasezinhas para a gente praticar junto. Vamos lá, então. Primeira regrinha de pronúncia tá no GE. Porque no português, o GE nós pronunciamos G. Tanto é que o meu nome é Jéssica, mas escreve com J, mas existem Jéssicas com G, né? Então, a pronúncia do GE é G. Mas no italiano, não. No italiano, a pronúncia é G. G. É como se tivesse mesmo um D, um J e um E. G. Por exemplo, aqui, vamos destacar o GE aqui. Aqui a gente já sabe onde tem essa regrinha, né? Então, essa palavrinha aqui, se pronuncia gelato. Gelato. Essa aqui se pronuncia genio. Genio. E essa aqui se pronuncia gemello. Gemello. Gelato significa sorvete. Genio significa gênio. E gemello significa gêmeo, tá bom? Agora aqui, nós também temos GI, que segue exatamente a mesma lógica do GE. No português, o GI, nós pronunciamos GI, mas no italiano se pronuncia GI. GI. Por exemplo, aqui, vou destacar aqui as regrinhas. Essa palavrinha aqui se pronuncia giorno. Giorno. Essa aqui se lê fragile, fragile. E essa aqui se lê bugia, bugia. Quer ver, acabei de lembrar aqui de um exemplo para você tentar imaginar. O nome Giovanni, Giovanni. Talvez tenha até algum Giovanni aí assistindo a aula, né? Esse nome se escreve Giovanni ou 2 N's I. No português, nós pronunciamos Giovanni, Giovanni. No italiano é Giovanni, Giovanni. Percebeu esse G? Giovanni. Só para você conseguir entender como que muda realmente a pronúncia. Então, aqui nós vimos duas, mas ainda faltam muitas. Vamos para as próximas. Na próxima aqui nós temos o CE, que no português a gente lê C, C, né? No italiano, em vez, se pronuncia CE, CE. Se tem alguém aí do Rio Grande do Sul, vai ser fácil de pronunciar, né? CE. Por exemplo, aqui, deixa eu destacar as regrinhas. Essa palavra, felice, felice. Essa aqui, cerotto. Cerotto, que inclusive você já aprendeu na aula passada essa palavrinha. E essa aqui também, forbice. Forbice. Felice é feliz. Cerotto é band-aid e forbice é tesoura. O mesmo acontece com o CI. No italiano se pronuncia ci. Ci. E aqui, um exemplo comum é o cumprimento ciao, ciao. Outro exemplo, calcio, calcio. E o terceiro, cinema, cinema. Essa palavrinha aqui, no português se escreve exatamente igual, só que a gente lê cinema, cinema. Em vez no italiano é cinema, cinema. Então, ciao significa oi ou tchau. Calcio significa futebol, bem diferente, né? Futebol. E cinema, cinema. Agora nós vamos ver uma outra, que é o CHI. O CHI, no italiano, ele tem som de ki. Ki,
tá bom? Para nós no português, o CHI tem som de chi. Por exemplo, aqui a gente leria chiuso, chiave, chirurgo. Mas no italiano não, tem som de chi. Então, destacando aqui, ó, sempre que você vê o vermelhinho, você vai ler chi. Então, vamos lá, ó. Chiuso, chiave, chirurgo. Chiuso é fechado. Chiave, chave. Chirurgo, cirurgião. E o mesmo acontece com o CHE. No português, a gente lê che, mas no italiano se pronuncia que. Como o primeiro exemplo aqui, ó, nós temos maschera. Ó, o CHE aqui, ó, que, maschera. No português, aqui, ó, traqueia. No português a gente fala traqueia. E justamente a gente escreve com que o E, porque essa é a pronúncia do que no português, né? No italiano, para a gente conseguir manter o som do que, a gente precisa colocar CHE. E como último, schermo. Então, maschera é a máscara, traqueia é a traqueia, schermo é a tela. Pode ser tanto a tela do celular, quanto a tela do computador, do tablet, da televisão, tá certo? Agora aqui, ó, eu trouxe para você uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque no italiano existem sim palavras que possuem o que o E e o que o I. E aqui muitos brasileiros erram na pronúncia, porque eles leem cinque, quello, dunque, sequenza, quindici, por conta do som do português. E isso confunde bastante. Mas você precisa prestar atenção, por quê? Porque o som do que o E no italiano é que, que. Então aqui se lê cinque, cinque. Essa aqui, ó, se lê quello, que, quello. Mesma coisa aqui, ó, é dunque, dunque. Aqui, ó, sequenza, sequenza. E quando você encontrar que o I, também se lê qui, quindici, quindici. Tanto é que no italiano existe uma palavrinha que é qui, sem esse restinho aqui, ó, para aqui, no que é o I, qui, que significa aqui, por exemplo, vieni qui, vem aqui, tá? Então, você precisa cuidar para não confundir. O CHI tem som de que, o CHE tem som de que, mas aqui não, que o E tem som de que, é como se aqui no lugar do que tivesse um C, tá bom? Então, aqui, ó, cinque e quindici, tá? No começo, confunde um pouco, principalmente na hora de ler, você vai dar uma confundida, mas é uma questão de prática. Existe aquele ditado que diz que a prática leva à perfeição? E é verdade. Principalmente quando você está aprendendo um novo idioma, quanto mais você praticar, melhores serão os seus resultados e mais animado você vai ficar para continuar aprendendo. Agora aqui, nós temos o som do GHE, que no português nem tem. No português existe o G, o E, mas não existe GHE, né? O GHE no italiano tem som de G, G. Por exemplo, aqui, ó, essas palavras, larghezza, larghezza, lunghezza, portoghese. Ó, larghezza, largura, lunghezza, comprimento, portoghese, pode ser o português, o idioma que a gente fala. Por exemplo, io parlo portoghese, eu falo português. Ou também pode ser a nacionalidade de quem mora em Portugal, tá bom? Poderia falar io sono portoghesa. Agora tem também o GHI. Note que é sempre com o E e com o I, né? Che, chi, je, di, as regrinhas que a gente já viu. Que. Agora, ó, ge, gui. Esse aqui, então, é o gui. Por exemplo, aqui, ó, singhiozzo. Essa palavrinha aqui é difícil de pronunciar mesmo. Ó, singhiozzo, singhiozzo. Ghiaccio,
ghiaccio, unghia, unghia. Singhiozzo significa soluço, ghiaccio significa gelo e unghia significa unha. E aqui também vai algumas pronúncias que você precisa ficar atento. Da mesma forma que a gente acabou de ver nas pronúncias anteriores, o mesmo acontece aqui. Por quê? Porque no italiano existem sim palavras com GUI e com GUE. Por exemplo, aqui ó, a palavra sangue. No português escreve exatamente da mesma forma, só que a gente fala sangue, sangue. No italiano, em vez, se fala sangue, sangue. Outro exemplo aqui, ó, a palavra guerra. No português escreve exatamente da mesma forma, só que em português a gente fala guerra. No italiano, nós falamos guerra, guerra. E o mesmo acontece aqui, ó, guidare, guidare. Pinguino, pinguino. Seguire, seguire. Então, você precisa cuidar para não confundir essas pronúncias, tá? Agora, aqui nós temos o GN. O GN tem som de NH. Por exemplo, aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, se lê cognome, cognome. E cognome significa sobrenome. Essa aqui, ó, signora. Imagine que no lugar do GN tem um NH aqui, tá bom? E aí você lê, ó, signora, significa senhor. E sonho. E note só, sonho significa sonho, é o sonho que a gente tem à noite, né? Enquanto a gente está dormindo. Ou um sonho, algo que a gente deseja fazer, né? Então, sonho, no português a gente escreve com NH, mas no italiano com GN, e tem praticamente o mesmo som. Só que no português a gente fala sonho, é um O fechado. No italiano é um O aberto, sonho. E nós temos também uma outra regrinha, que é com o GL. O GL no italiano tem som de LH. Então, mesmo que você fez aqui com o GN, você vai fazer com o GL aqui embaixo. Eu vou destacar aqui onde tem o GL, e no lugar do GL você vai imaginar um LH para conseguir pronunciar a palavra, fechou? Vamos lá então, ó. Essa aqui se pronuncia taglio. Taglio. Taglio significa corte. Luglio. Luglio. Significa julho, é o mês de julho. Sveglia. Sveglia. Sveglia é o despertador. Então, percebeu? Você vai ter que acostumar aí com essas pronúncias devagarinho, mas você vai ver que você vai conseguir. É bastante regrinha para assimilar, né? Lógico que aqui eu tô explicando para você tudo bem rapidinho, mas com a prática vai ficar muito mais fácil. Agora, por último, nós temos o SC. O SC, no italiano, ele tem som de X, mas tem um detalhe, ó. Eu vou destacar aqui os SCs para a gente pronunciar junto. A primeira palavrinha é nascita. Então, imagina que no lugar do SC tem um X. Nascita. Nascita significa nascimento. Uscita. Uscita significa saída. Crescere. Crescere significa crescer. Agora aqui, note só. Depois do SC, aqui tem a vogal I. Aqui também. E aqui tem o E. Agora, note só quais vogais que tem depois do SC. Ó, aqui é o I e o E. Então, o que você precisa prestar atenção? O SC, ele só tem som de X quando a vogal que segue é I ou E. Se forem as outras vogais, A, O, U, não vai ter som de X, tá? Eu trouxe aqui exemplo de algumas palavras para você conseguir entender melhor. Então, aqui, ó, não tem som de X. Por exemplo, aqui depois do SC tem um O. Não se lê ascoltare, se lê ascoltare. Ascoltare.
Aqui, ó, tem o A. Se lê scaldare. Scaldare. Aqui tem o A também. Scala. Scala. Ó, scuola. Tasca. Pesca. Scossa. Biscotto. Então, note que o SC só tem som de X se a vogal que segue é I ou E. Caso contrário, vai ter som de SC normal, igual a gente viu aqui nessas palavrinhas. Tá bom? Agora eu vou traduzir para vocês essas palavrinhas que estão aqui embaixo, ó. Ascoltare é escutar. Scaldare é esquentar. Scala é escada. Scuola é escola. Tasca é bolso. Pesca tem 2 significados. E a pronúncia muda também. Pesca, onde o ele tem um som mais fechado, significa pêssego. Agora, pesca significa pesca, de pescar mesmo, tá bom? Então, tem esses 2 significados, só que muda um pouquinho a pronúncia. Scossa significa choque e biscotto significa biscoito. Agora, para finalizar, eu trouxe 3 frases para a gente praticar a pronúncia juntos. Vamos lá, ó. A primeira frase é essa aqui. Più dura è la battaglia, più dolce è la vittoria. Então, aqui eu vou destacar as pronúncias que você precisa prestar atenção, ó. Aqui tem um GL, que tem som de LH, e aqui nós temos um CE, que tem som de CH. Tá bom? Então, a pronúncia dessa palavrinha aqui é batalha. Batalha. E dessa palavrinha aqui é dolce. Note que no italiano a gente não fala dolce. É dolce. O L vai lá no céu da boca, tá certo? A ponta da língua você encosta lá no céu da boca, ó. Dolce. Fechou? Tenta aí que você vai conseguir. Agora, eu vou repetir a frase bem devagarinho para você repetir junto comigo, tá certo? Vamos lá. Più dura è la battaglia, più dolce è la vittoria. Muito bem, o significado dessa frase é: mais dura ou mais difícil é a batalha, mais doce é a vitória. Agora vamos para a segunda frase, que diz assim, ó. Credi in te stesso e nessuno riuscirà a fermarti. Agora eu vou destacar quais pronúncias você precisa prestar atenção. Ó, aqui nós temos somente o SC, que tem som de X. Então, essa palavrinha aqui se lê riuscirá. Riuscirá. Perfeito? Então, agora eu vou repetir a frase devagarinho, você pode repetir depois de mim, ó. Credi in te stesso. Note que esse S, o S, sempre que ele tá no comecinho da palavra, não é stesso, é só stesso, tá bom? O S é mudo. Lógico que quando a gente vai ler a frase rápido, a gente acaba juntando esse T com stesso. Então, a gente fala credi in te stesso. A gente lê te stesso como se fosse uma palavra única. Mas quando essa palavrinha stesso estiver sozinha, o S lá no comecinho, ele não tem som, tá bom? É só o S mesmo, ó. Stesso. Fechou? Vamos dar continuidade. E nessuno riuscirà a fermarti. Tenta essa palavrinha aqui de novo, que no começo pode ser difícil. Fermarti. Fechou. O que significa essa frase, Jéssica? Acredite em si mesmo e ninguém conseguirá te parar. Fechou? Agora vamos para a terceira e última frase, que diz assim, ó. Anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo. Quais regrinhas você precisa prestar atenção? Ó, aqui tem 3. Já é um pouquinho a mais, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o CHE, que tem som de que, tá? E tem o GI, que tem som de
di. E o GL, que a gente já viu aqui em cima, que tem som de LH. Então, o som dessa palavrinha aqui é anche. Essa palavrinha aqui se pronuncia viaggio. E esta aqui se pronuncia milha. Agora eu vou ler devagarinho e você pode repetir depois de mim. Anche un viaggio di 1000 miglia. Ó, note que aqui não é de 1000 miglia, é di. Lembra que eu falei do D que tem um som seco? Di, é um som forte. Di 1000 miglia inizia con un singolo passo. Essa frase significa até uma viagem de 1000 milhas começa com um único passo. Então, essas são algumas regrinhas de pronúncia que você precisa prestar muito atenção na hora de ler. Eu sugiro que você pegue algumas frases, textos breves e tente ler. De início, para facilitar, você pode fazer igual a gente fez aqui, ó. A gente pegou uma frase, destacou essas regrinhas, né, que a gente aprendeu hoje, e a gente treinou a pronúncia da palavra isolada. Inclusive, se você tiver dificuldade, por exemplo, aqui a gente fez junto, né? Então, eu falei para você, ó, o GL tem som de LH. No começo, você vai confundir, e isso é normal, tá bom? Então, o que eu sugiro? Algo que eu mesmo faço quando eu tô aprendendo novos idiomas e me ajuda muito. Por exemplo, vamos supor que você tá lendo sozinho essa frase aqui. Aí, batalha. Não lembro o som do GL. Procura no material em PDF, tem o material em PDF, todas as aulas aqui vão ter o material e atividade, tá bom? Olha lá, o GL tem som de LH. Escreve aqui em cima, LH. E treina a pronúncia. Batalha. Perfeito. C tem som de tchê. Você anota aqui em cima, tchê. E aí, você vai tentar a pronúncia, dolce. E aos poucos você vai conseguindo gravar essas regrinhas, tá? Mas o que você precisa ter em mente é que quanto você mais praticar, mais o seu cérebro vai acostumar com essas regrinhas e mais facilidade você vai ter. E algo que sempre acontece, né? Conforme a gente vai progredindo, a gente fica muito animado e se sente aí motivado a se esforçar cada vez mais. Então, a minha sugestão é que você realmente tente e treine a pronúncia, tá bom? Agora, na próxima aula, nós vamos ver Pronuncia 2. É uma segunda aula de pronúncia, onde você vai aprender muito mais a respeito de doppia. Jéssica, o que é doppia? Como que pronuncia? O que é isso? Você tá me assustando. A gente se vê na próxima aula. Vou deixar você curioso ou curiosa, tá bom? Até mais!